Capítulo 263, O Acumulador, 3, da ponta até o punho. Vigrid brilhava com uma luz mais branca do que a neve. De longe, parecia que Yonvou estava segurando um bastão comprido. Vigrid. Categoria: espada longa de uma mão. Rank. Descrição: durante a Era de Prata, os dias esquecidos no passado distante, existia uma espada divina que cada grande herói ansiava empunhar. Mas conforme mudava de mãos de heróis para heróis, a espada foi manchada de sangue diversas vezes. No fim, a espada foi corrompida e se transformou em uma espada demoníaca que fere o seu próprio mestre. Depois de muito tempo, a maldição foi removida com sucesso pelo poder sagrado de um mestre sem nome, Sangue Dracônico. Agora que a espada sagrada será capaz de revelar seu brilho oculto, ela se tornará a inveja dos grandes heróis, enquanto inimigos malignos tremerão de medo e choque. Purificação da espada. Vigrid participou de diversas batalhas em toda a sua existência, então contém o sangue, o suor e as lágrimas daqueles com quem lutou. Os profundos vestígios dos heróis sempre se revelam em batalha. Quanto mais a espada luta, mais intenção assassina ela absorve e fornece mais buffs ao usuário. Quanto mais forte for o inimigo, maior se torna o poder de luta da espada. Bênção do comprimento de onda. O ataque final em um oponente amaldiçoará todos os inimigos próximos. Quando a maldição for aplicada, suas defesas serão diminuídas e seus movimentos ficarão lentos. Herói inflexível. Quando a força de vontade e o ódio do usuário excedem uma certa quantidade, os vestígios dos heróis dentro da espada sagrada acordam depois que uma grande quantidade de poder é usada. A velocidade do ataque aumenta de 50% a 2000% e o dano é amplificado de 40% a 50%. No entanto, a defesa e habilidades de propriedades diminuirão em um máximo de 70%. Vilão, expelir. Além dos vestígios dos heróis, Vigrid contém os rancores dos monstros. Esses rancores transformaram-na em uma espada demoníaca, mas com a remoção da maldição, a espada agora pode punir demônios. Quando essa opção é ativada, feridas causadas por inimigos diminuirão e as chances de derrotar os inimigos aumentarão exponencialmente. Este é um artefato único. Nenhum outro artefato como esse existe na torre e será vinculado ao seu dono. Não pode ser transferido ou trocado entre jogadores. Você removeu 99% da maldição e desbloqueou com sucesso todas as funções, mas ainda não descobriu o verdadeiro nome da espada. Você deve descobrir seu verdadeiro nome para restaurar a espada. Yonvou queria saber o que aconteceria se ele desse o sangue da Rainha do Verão para Vigrid. Sangue dracônico era um elixir superior precioso e como podia mudar incontáveis fatores, Yonvou conseguiu despertar o seu corpo dracônico e a Rainha do Verão conseguiu criar os 81 olhos e os 9 filhos do dragão. Se uma espada sagrada consumisse sangue dracônico, o que aconteceria? Afinal, nas lendas, os dragões normalmente eram os vilões que os heróis matavam. Apesar de existir o perigo de ele acabar colocando outra maldição na espada, Vigrid recuperou sua função como uma espada sagrada e estava se reparando através de poder sagrado. Provavelmente ela também poderia se purificar. Então Yonvou decidiu usar o sangue da Rainha do Verão em Vigrid. Ele não fez mais nada além disso, exceto verificar as mudanças pelas quais Vigrid estava passando junto com Bou. O experimento acabou sendo um sucesso, já que Vigrid continha os rancores de monstros e os vestígios de heróis. Os vestígios despertaram a função de espada sagrada através do poder sagrado e os rancores dos vilões reagiram ao sangue dracônico, revelando seus traços demoníacos. A fonte da maldição reagiu ao sangue dracônico e a espada agora possuía traços sagrados e demoníacos. A última opção também foi liberada, apesar de ainda faltar uma pequena porcentagem para completar a espada. Yonvou apertou a espada única que brilhava com uma linda luz branca. Ele a brandiu com os vestígios dos heróis e dos vilões e luz e fogo foram expelidos. A onda de fogo dividiu as montanhas nevadas com um clarão. Aconteceu uma explosão feroz que quase o deixou surdo e vários monstros da neve foram eliminados. Ele não conseguiu nem ouvir os gritos.
O fogo continuou a se espalhar com mais explosões, afastando a tempestade e criando um tornado de calor. A neve que cobria as montanhas evaporou, revelando o solo árido. O vento continuou a soprar, empurrando o fogo para o centro, revelando uma visão horrível de um campo de batalha cheio de rachaduras. Os olhos de Yon-Vou brilharam. Vigrid com certeza tem um poder muito destrutivo. Vou aumentar a força do ataque. Os monstros da neve correram na direção de Yon-Vou e assim que o viram, eles pararam pressionando suas feridas. Yon-Vou não podia mais ver nenhum rastro da ordem que mostraram mais cedo e eles estavam furiosos que um meio humano os estava olhando com desprezo. Eles provavelmente acharam que esse ataque maluco deixou enfraquecido. Porém, Yon-Vou balançou Vigrid na direção contrária dessa vez. Kaching. Ele inseriu o máximo de poder mágico que conseguiu na espada e Vigrid fez um som feliz. Antes ela gritava de dor, mas depois de despertar como uma espada sagrada, agora ela podia usar poder mágico facilmente. Ele soltou uma onda de fogo mais uma vez em uma escala ainda maior. Ondas de calor atingiam a atmosfera uma após a outra. Era o mesmo que jogar um explosivo em um mar de fogo. Yon-Vou não parou por aí e brandiu Vigrid várias vezes. 3, 4, 5 vezes. No sexto ataque, as montanhas nevadas já tinham quase desmoronado. Os monstros não podiam mais fazer nada em relação às explosões. Yon-Vou estava completamente ileso, suas roupas esvoaçando no vento. Na verdade, ele até parecia revigorado por liberar toda a sua força depois de tanto tempo. Quando ele criou a onda de fogo, Yon-Vou não conseguia usá-la do jeito apropriado por ser tão destrutiva. A onda de luz de Yon-Vou não podia ser controlada pelo mesmo motivo. No entanto, depois de treinar sua consciência, Yon-Vou encontrou uma solução. Seu irmão passou a usar o controle de mana depois do 21º andar para evitar que a onda de luz o ferisse, mas havia desvantagens ao restringir seu poder desse jeito. Depois de absorver a alma da Rainha do Verão, Yon-Vou desenvolveu a mesma habilidade, mas ele não estava satisfeito com isso. Ele queria ser capaz de usar a onda de fogo no seu poder máximo e encontrou uma solução que era elegante e simples: sincronização de propriedades. Yon-Vou mudou todas as suas propriedades especiais para a propriedade do fogo depois de desenvolver sua consciência e depois de inserir sua consciência na onda de fogo. Ele também refinou sua propriedade para que o fogo e o calor pudessem passar facilmente pelo seu corpo. Yon-Vou era o fogo e o fogo era Yon-Vou. Isso o deixava livre e ele podia usar a onda de fogo sem nenhuma restrição ou preocupação. Parecia que todas as suas frustrações tinham desaparecido. Isso é bem útil na verdade, não era só útil. Era satisfatório. A onda de fogo que no começo tinha sido só um experimento era mais poderosa do que ele esperava. O ar era tão quente que a terra parecia estar fervendo. Yon-Vou lentamente começou a puxar a onda de fogo na sua direção. Ele não queria só liberar seu poder destrutivo, ele queria controlá-la completamente. Yon-Vou a condensou em uma pequena esfera e a travou com aura. A onda de fogo com a aura era espetacular e ele tinha certeza de que não ficaria para trás dos 8 trigramas do Rei Marcial. A sua própria energia da consciência tinha sido criada. Quanto mais balançava sua espada, mais a onda de fogo se acumulava em Vigrid. A temperatura começou a subir ainda mais enquanto ele reunia o fogo. A atmosfera parecia estar se deformando por causa do calor. O 31º ataque, 32º, 33º, então o 48º ataque, 49º. Quando ele chegou no 50º, a luz de Vigrid parecia feroz. No 70º ataque, Vigrid estava tremendo como se não estivesse mais aguentando. Quando chegou no 90º, o fogo desapareceu e só um calor aterrorizante girava ao redor de Yon-Vou. A espada branca tinha se tornado marrom avermelhada e soltava faíscas que causavam explosões inacreditáveis quando atingiam o chão. No 96º ataque, o calor ao redor de Yon-Vou se acalmou. Luz, calor e vento estavam presos por sua consciência. No 98º, a aura, que antes parecia estar prestes a explodir, se acalmou também e no 99º ela ficou preta.
Ele tinha criado uma energia sólida negra, poder negro. No seu 100º e último ataque, Yonvou brandiu o poder negro para baixo. Crash! O líder do exército de monstros da neve que tinha conseguido sobreviver foi dividido no meio. Monstro! Com uma expressão horrorizada, o líder se transformou em cinzas que foram consumidas pelo fogo. Você derrotou com sucesso o 13º Esquadrão e seu líder, Vei. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. Você descobriu um novo modo de usar a consciência. Você criou com sucesso energia sólida. Você descobriu um novo método de conter o fogo na aura. O seu controle da propriedade do fogo aumentou drasticamente. Você completou a habilidade Onda de Fogo. Onda de Fogo número 002 Proficiência. 8,1% Descrição. Uma forma de energia que o jogador condensou de um modo complexo utilizando chuva de fogo, uma habilidade numerada. Pode ser usada de várias formas e possui um poder de fogo e destrutivo incrível. Relâmpago de Fogo. Uma explosão criada a partir da quantidade de poder mágico que é usado. Pode destruir barreiras e confundir os oponentes, destruindo seus arredores. Faísca fervente. Relâmpagos caem do poder condensado, acompanhados por explosões. Os relâmpagos transportam o poder do fogo por uma certa distância com explosões contínuas, levando a destruição por onde passa. A faísca não pode ser facilmente extinguida e o dano continuará após sua passagem. Poder negro. Uma forma de aura condensada. A alta temperatura deixa queimaduras só de se aproximar. Uma enorme quantidade de poder mágico é necessária para criar a aura. Se falhar ao controlá-la, você sofrerá feridas sérias. Essa é uma habilidade única. Nenhuma habilidade como essa existe na torre. Se for passada com sucesso a outro jogador, perderá sua qualidade única. Em troca, opções adicionais serão fornecidas. Número 002. Foi então que Yonvou completou a Onda de Fogo, que substituiu a Onda de Luz na segunda posição. Capítulo 264, O Acumulador, 4.1. Uma explosão cobriu o céu, criando uma enorme coluna de fumaça preta. As montanhas estremeceram e outra avalanche começou a descer. O impacto foi tão grande que até mesmo os muros do castelo tremeram. Os jogadores em cima dos muros pareciam congelados de medo. Eles queriam descansar, mas seus nervos não deixavam. Caralho, o que aconteceu? Os impiedosos ataques dos monstros da neve deixaram os jogadores exaustos. Sempre que um morria, outro aparecia para tomar seu lugar. Eles nem pareciam sentir dor e só sabiam como avançar. Os jogadores podiam até ter muitas vantagens, mas ficaram exaustos com a horda sem fim. Os monstros nem se importavam em esmagar, pisotear ou usar seus próprios companheiros. Eles usaram as pilhas de corpos de monstros abaixo dos muros do castelo como uma escada. Algumas vezes, até atiravam os corpos dos outros monstros com um canhão. Como os corpos se despedaçavam como gelo no impacto, era um ótimo jeito de matar um grande número de jogadores. Os jogadores tinham que lidar com eles até que o sol nascesse, não importava quanta magia de fogo os magos usavam, quão ferozes os guerreiros empurravam os monstros dos muros e quão fervorosamente os sacerdotes rezavam por bênçãos, os ataques nunca cessavam durante a noite. Felizmente, como já estava quase amanhecendo, a maioria dos monstros tinha desaparecido. No entanto, os jogadores ainda achavam difícil de cair no sono, pois ainda estavam cheios de adrenalina da batalha. As explosões só aumentavam a tensão. Toda vez que acontecia uma explosão nas montanhas nevadas, eles se lembravam da horda de monstros. Eles estavam com medo de que os monstros adormecidos pudessem acordar. Eles sabiam quem era o responsável pelo tumulto: o acumulador. Depois que ele pulou dos muros do castelo como um doido, as explosões começaram. Não parecia que ele tinha planos de voltar, já que a fumaça causada por ele parecia estar se movendo para mais longe. Porém, a força das ondas de choque não mudava, o que significava que as explosões estavam ficando mais poderosas.
Apesar de ter um número inacreditável de monstros da neve, nenhum apareceu nos lugares pelos quais o acumulador passou. Todos os jogadores observavam seu progresso, seus pomos de Adão subindo e descendo em suas gargantas. O que o acumulador estava fazendo? Por quanto tempo aquele cara, que parecia mais monstruoso que os monstros da neve, continuaria com isso? Alguns jogadores trocaram olhares e se moveram em silêncio para uma área com sombra. Morra, humano. Yonvou inclinou sua cabeça para a direita para desviar de uma lâmina e balançou Vigrid. A aura negra dividiu o ar e cuspiu fogo, cortando a mão de um monstro e queimando mais outros 5. O monstro cujo braço foi cortado girou e fez sua massa descer como se não tivesse sentido nada. Ele tinha 3 metros de altura e emitia um ar frio a cada passo que dava. Yonvou abriu suas asas de fogo e girou, mal se esquivando da massa. Ele levantou Vigrid, criando outro arco negro de chamas que explodiu metade da cabeça do monstro da neve. Bum! Urre! Mas o monstro ainda estava respirando. Bum! 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 Depois que foi empurrado 3 passos para trás, ele recuperou o equilíbrio e se preparou para pisar em Yonvou. Parecia que ele não se importava em esmagar os outros monstros que estavam no meio do caminho. Porém, antes que ele pudesse se levantar completamente, Yonvou usou o teleporte e soltou as 8 espadas extremas bem no meio da cara dele. Toda vez que ele balançava Vigrid, feridas negras apareciam pelo monstro da neve, brilhando com uma luz vermelha que queimava seu corpo. A massa que tinha conseguido bloquear a aura negra desacelerou e logo depois suas defesas desmoronaram. Bum! Vigrid cortou o pescoço do monstro da neve. Urk! Ele encarou Yonvou, seu rosto cheio de dor. Então ele desapareceu consumido pelo fogo. Você derrotou com sucesso o 3º comandante, Cordune. O 3º esquadrão ficou chocado com a perda de seu líder. Eles estão em um estado de medo e pânico. Yonvou estava sem fôlego, mas não se esqueceu de completar o trabalho sujo. O 3º espírito, assim que usou seu poder, as almas em sua coleção apareceram como um redemoinho. Os monstros que tinham ficado fracos eram presas perfeitas para as almas. Era como se Yonvou tivesse oferecido a eles um banquete. As almas possuíram os monstros para aumentar seu pânico e fazê-los alucinarem. Não muito tempo depois, os monstros começaram a lutar entre si. Shaman e Ryong se moviam ao redor deles, matando-os um por um. Os espíritos familiares voavam felizes da vida, ficando ainda mais violentos todas as vezes que absorviam uma alma. Fumaça se espalhou para todos os lados junto com o cheiro de queimado e os gritos dos monstros. Um deus de Malak, Azrael, está extremamente satisfeito com o pandemônio que você causou. Azrael ri. Ele está te elogiando por liderar a morte. Agares grita algo para Azrael. Azrael o ignora com uma bufada. Azrael abençoou o poder que deu a você, o 3º espírito. De agora em diante, você conseguirá mais conquistas. Muitos deuses relacionados à morte começaram a te observar. Muitos demônios relacionados à morte revelaram seu desejo por você. Quantos monstros ele tinha conseguido matar naquele dia? Yonvou não se preocupou em contar, mas tinha certeza de que tinha eliminado 6 esquadrões. Ele continuou avançando para dentro das montanhas nevadas sem nenhum descanso, encontrando monstros mais fortes. Ele os cortava de novo e de novo com sua aura e usava explosões para diminuir seus números. No entanto, havia tantos deles que nem parecia estar fazendo efeito. Os monstros comandantes com quem ele lutava ocasionalmente eram fortes e estavam pelo menos no nível de um ranker. A maioria dos jogadores do 26º andar teria que se juntar para lutar contra eles. Obviamente, Yonvou não perderia tão facilmente assim para eles com seu 3º passo do despertar, mas ele já estava cansado de usar poder mágico continuamente. O 3º comandante que Yonvou tinha acabado de matar estava em um nível completamente diferente dos outros. Ele não só tinha durado bastante, como também conseguiu acertar alguns golpes. Se Yonvou não tivesse ativado sua percepção extrasensorial, ele teria perdido um braço.
Yonvou parou e recuperou seu fôlego, soltando pequenas nuvenzinhas de fumaça fria da boca. A pedra filosofal circulava rapidamente para recuperar seu poder mágico e sua saúde voltou quando ativou sua habilidade de regeneração. Se não parasse para se recuperar, ele desmaiaria. Não foi uma tarefa fácil massacrar milhares de monstros. Naquele momento, ele ouviu o som abafado do último monstro caindo. O terceiro esquadrão foi derrotado. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 10.000 karma. Você adquiriu um adicional de 15.000 karma. Azrael sorri orgulhosamente e dá um aceno de cabeça. Ele te convida para se tornar seu apóstolo mais uma vez. Agari cerra seus dentes olhando para Azrael. Yonvou confirmou as mensagens e começou a se mover novamente. Não tinha muitas montanhas nevadas sobrando e ele podia ver uma planície branca ao longe. Era a tundra em que a exúvia de Apophis residia e onde os monstros da neve nasciam. Quando ele começou a se mover, Shannon e Ryong apareceram do seu lado após terminar suas tarefas. Os espíritos familiares entraram em sua sombra de novo e as almas criaram uma névoa cinzenta que o seguia como uma cauda. Você parecia feliz da vida naquela hora. Enquanto isso, estamos aqui sofrendo. Yonvou parou para olhar para Shannon, cuja visão do inferno estava queimando dentro de seu elmo. O quê? Não foi nada. Yonvou balançou a cabeça e voltou a andar. Shannon olhou para as costas de Yonvou e lentamente o seguiu. Mas Yonvou esfregou seu queixo por trás da máscara. Eu estava sorrindo. Você é humano. O covil foi mais fácil de se encontrar do que Yonvou esperava. Ele achou que a neve seria um problema, mas ele seguiu as marcas de energia e encontrou o covil rapidamente. Estava abarrotado com milhares de monstros e a exúvia em si era tão grande que parecia que tocaria o céu. Apophis era uma verdadeira criatura mágica, então ele não tinha permissão para ficar no andar. Essa exúvia foi feita somente para o desafio e apesar de não ser o verdadeiro, sua aura era tão imponente que fez Yonvou parar de repente. Você parece assustado, humano. Sim, é uma conquista impressionante um humano ter chegado aqui. Mas o seu atrevimento resultará na sua morte. A exúvia de Apophis deu um riso de desdém ao ver Yonvou. Poucos jogadores conseguiam aguentar a horda de monstros até alcançá-lo, mas mesmo lutando com tanta confiança contra eles, assim que o viam, eles reagiam do mesmo jeito. Ficavam assustados e o enfrentavam com ombros curvados. Era parcialmente por causa da sua aura intimidadora, mas também por causa da diferença de níveis. A exúvia de um deus era como o governante de um andar, os jogadores podiam até ser fortes, mas seriam suprimidos. A exúvia de Apophis achou que a mesma coisa tinha acontecido com Yonvou. Apesar de ele ter matado seus comandantes e entrado na tundra, parecia que isso seria o mais longe que ele conseguiria chegar. Na verdade, para a exúvia, a energia de Yonvou era terrivelmente fraca. Ele até se perguntou como um fracote tinha conseguido chegar aqui. Ele era tão pequeno e patético que a exúvia Buffoué ordenou que suas crianças devorassem o intruso. Ele tinha dado à luz a essas crianças para protegê-lo. Elas eram tão poderosas quanto os comandantes e podiam despedaçar um humano como Yonvou facilmente. A mente de Yonvou estava cheia de pensamentos enquanto ele observava os monstros da neve correndo em sua direção. Desde quando Shannon disse que parecia que Yonvou estava se divertindo, ele esteve perdido em pensamentos. Estou com medo? Não, não é isso. Mas ao ver a exúvia de Apophis, ele percebeu como estava se sentindo. Desapontado. Entendi. Yonvou riu em descrença. Parecia que ele estava esperando demais disso. Apesar de ter conseguido dominar sua consciência, criar aura e completar a onda de fogo, ele nunca usou seus poderes no máximo. Sua saúde e poder mágico se esgotaram a caminho daqui, mas foi só para que ele pudesse deixar as coisas mais desafiadoras. Se ele parasse para recuperar o fôlego por um momento, sua saúde voltaria e seu poder mágico transbordaria. Além disso, forçar a si mesmo a chegar no seu limite era sua especialidade.
Ele também estava planejando fazer isso dessa vez, mas as coisas tinham ficado divertidas demais depois que aprendeu a transformar a onda de fogo em aura. Ainda assim, ele achou que a exúvia de Apophis seria diferente, mas ficou desapontado quando finalmente a encontrou. É claro que a exúvia era forte e intimidadora, mas honestamente, era a exúvia mais fraca que Ilonvo encontrou até agora. As exúvias do rei dos macacos e de Vieira Dune, que tinha se tornado a mãe terra, eram tão fortes que a exúvia de Apophis nem se comparava. Foi hilário ouvir Apophis agindo como se Ilonvo estivesse abaixo dele. O nível de Ilonvo aumentou depois de absorver a alma da rainha do verão. Ele não conseguiu segurar uma bufada. Ele ativou todos os poderes que ainda não tinha usado para completar o desafio rápido, ignorando seu desapontamento. Declaração de domínio. O terceiro passo do despertar foi ativado. Estigma da deusa demônio perverso, Crack. Escamas cresceram em sua pele enquanto as asas de fogo e suas asas de dragão combinaram e a bênção de Atena era ativada. O demônio perverso se fundiu com a magia demoníaca para aniquilar a exúvia de Apophis. A exúvia tentou gritar quando percebeu que algo estava errado, mas já era tarde demais. Bam! 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 Vigrid eliminou tudo, até o gelo na tundra. Você quer registrar o seu nome no Hall da Fama. Você se recusou a registrar o seu nome. O seu recorde foi gravado na torre. Você pode registrar o seu nome quando desejar. Quando eles ouviram o som do andar sendo completado, Shaman gritou de repente: Ei, mestre! E aquela peça oculta que você mencionou? A continua no próximo vídeo.